Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Luísa e eu sou membro do PET ADM e hoje vamos dar continuidade ao minicurso de matemática. Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Flávio pela disponibilidade de poder realizar esse minicurso com a gente e agora eu vou deixar o professor iniciar. Obrigada. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa segunda metade do curso agora, né? Primeira aula, primeira reunião, né? Né? Começando a segunda metade. Eu queria interagir um pouquinho com vocês, né? Era legal que vocês pudessem aí contactar o áudio, a câmera e tal, para eu bater um papinho com vocês sobre a nossa aula de hoje. Primeiramente, né, só lembrando que a gente teve um encontro que a gente falou de operações básicas e o segundo encontro a gente falou de frações e porcentagens. O encontro de hoje é destinado a gente estudar um pouquinho de equações e inequações, né? Então eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre isso e eu tenho excelentes dicas para vocês, tanto quanto praticantes, quanto para vocês como no ramo da gestão, tá? Então, a ideia é juntar todas as necessidades de vocês dentro de uma coisa só, né? E daí eu queria ouvir, né? Eu acho que a Isabelle está com o fone aberto, não tem mais ninguém, parece que tem mais alguém. Ah, a Vanine também. Vamos lá, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que entender de equações vai ser útil na vida profissional de vocês. Professor, eu, na verdade, assim, eu queria, né, até antes de entrar na equações e inequações, um pouco a respeito da aula passada, das frações, é que esse final de semana eu tive ensinando meu sobrinho a um pouquinho de matemática, Que bom. e eu sou formada em letras, mas, assim, eu gosto da matemática. Sim. E chegou numa parte sobre fração geratriz das dízimas periódicas. Sim. E aí, como eu não lembro de ter estudado isso, acho que eu jamais estudei, então, assim, eu apanhei bastante até entender um pouquinho. E eu não entendi, fiz lá, assim, mas não entendi, não consegui explicar para ele com relação a essa dízima periódica negativa, como fazer a fração geratriz dessa negativa. Depois, pode ser mais ao final, se puder dar uma explicaçãozinha a respeito disso, para mim, por favor. Sim, eu vou abordar um site hoje que vai ser tua solução para todos os problemas. Você vai se tornar uma professora profissional. Agora, com relação às equações, né, que eu faço contábeis, então, assim, a gente está vendo um pouco de matemática também, né? Mas eu nunca tive dificuldade nas equações, não sei, mas era sempre bom a gente relembrar, né? Porque tem mais de 20 anos que eu fiz ensino médio, então nunca é demais. Não. Esqueça ensino médio. Eu quero saber na sua vida hoje o que as equações têm te ajudado. Em nenhum momento da sua vida você usa o igual? Você pega esse sinalzinho para fazer alguma continha? Ah, sempre, né? Apesar de ser professora de matemática, de português, né? A gente. Então, você não tem que somar as notas dos alunos. Sempre. Então, a gente sempre isso é está equação. em contato, né? Com Sempre certeza. está em contato. Era essa lembrança que eu queria
queria dar para todos. A gente está Aham. sempre em contato, a gente só não percebe e, na verdade, a gente não tem que se atentar a tudo isso, mas é uma curiosidade, né? Que a gente Isso. vive isso. A hora que a gente está fazendo compra no mercado, a gente está fazendo equações. A hora que chega o Aham. total, é um sinal de igual que tem ali, né? É. A hora que a gente vai comprar o pão em vários saquinhos, né? A soma de todos aqueles pães é igual a alguma coisa. Então, é equação, Aham. né? Então, eu vou passar alguns probleminhas, eu queria justamente atentar para isso, né? E legal, Vanille, parabéns aí pela sua nova empreitada, porque ser professora e, ao mesmo tempo, né, fazer uma graduação razoavelmente distante do seu dia a dia é É. um belo de um desafio. Nossa, não está sendo fácil. Faz Esse, parte, né? Faz parte. esse semestre, então, tá bem puxado. Mas É, vamos que vamos. esse enigma, né? Eu gosto de comentar sobre isso, que é o seguinte: realmente não é para ser fácil, né? É Aham. aquele negócio, é um exercício natural que a gente precisa para amadurecer numa determinada área. Vamos pensar um pouco para frente, né? Você vai se tornar um profissional daquele assunto, né? Você vai ser uma É. contadora, então você mas sim a perspicácia de tratar um problema, identificar, né, os devidos lacunas que estão ali dentro da contabilidade. Isso pode ser em termos de controladoria, gestão de um grupo de contadores, né? Aqueles que vão se destacar são aqueles que vão encontrar lacunas possíveis para resolver problemas que estão ali no meio. Muita gente deixa passar, isso dá muito trabalho, isso daí não, né? Então, a gente tem É. sempre que buscar realmente trabalhar com esses desafios e identificar isso. Aham, Eu com trabalho com certeza. inteligência artificial nos meus trabalhos em finanças, né? E um aluno veio me falar: Nossa, professor, mas é muito difícil inteligência artificial. Eu falei: Pois é, se fosse fácil, aí qualquer um faria. A gente não Faria. precisava fazer uma graduação, né? É. Aí já faz muito sentido. Aham, com certeza. Então, depois que a gente aprende todo esse arcabouço de informação, a hora que a gente olha para trás, a gente vê o quanto de coisa importante, quanto de coisa que a gente aprendeu e o tanto de benefício que a gente tem para dar para a sociedade, né? Aham. Então, as equações é um primeiro andar que a gente dá e justamente se aprende ele, né? Dá uma reforçada na graduação, porque alguns vêm um pouquinho pendente com isso, né? Acreditam que vai dar para segurar isso, vai dar para enrolar, mas esse enrolar só piora a situação, né? É. Infelizmente, a gente encontra alunos lá no final do curso com disciplina de cálculo ou, sei lá, é, disciplinas da área de matemática, né? Cálculo, matemática, eu não sei os nomes que tem aí, né? Nos diversos cursos, mas geralmente são esses, né? Cálculo e matemática. E assim, eu fico chateado, que eu falo, poxa vida, foi deixar para aprender, para passar na disciplina lá no final. Essa disciplina é super importante para você aqui no começo. Uhum. E ter o desenvolvimento nela faz parte, né? Isso é importante para a gente se esforçar, gastar um pouco de massa cinzenta agora, porque facilita a nossa vida, né? Eu devo dizer, eu fiz graduação em matemática, eu devo dizer que a parte mais difícil da minha vida profissional foi a graduação, né? Mas depois de que eu passei pela graduação, tanto o mestrado quanto o doutorado para mim foram mais tranquilos. E isso por quê? Porque foi uma transformação para mim aprender matemática, que é totalmente diferente do que a gente aprende no ensino médio. Muita coisa envolvendo perguntas, questionamentos sobre determinadas teorias. Então, acaba que a gente não passa por isso no ensino médio. Meio que está tudo pronto no ensino médio, na forma como a gente aprende, né? Uhum. Mas aí depois, na hora que a gente evolui para isso, a gente vê que, nossa, esse mundo é muito maluco, tem muita coisa legal para aprender
e que a gente precisa. E isso é, eu diria, 80%, 90% das disciplinas dentro da administração envolvem um mínimo de cálculo de matemática 1, matemática 2 e contabilidade, então, nem se fala, né? São disciplinas que vão fundamentar a vida de vocês. Uhum. Tá? Então, é esse o grande apoio que eu quero dar antes de falar de equações. Certo. Vamos lá, então. Vamos começar hoje falando, então, de alguns desafios que a gente tem dentro da administração. Isso vale para as áreas afins. Vocês estão vendo minha tela? Eu acho que não, né? Ana Luísa, você transfere o anfitrião para mim, por gentileza? Não sei se ela vai estar por aí. Só um momento. Sim. Pronto. Enquanto isso... Deu certo? Ok. Sim. Tá bom, certo. Perfeitamente. Precisando, tô aqui, tá? Obrigado. Tá bom. Então, vamos lá. Eu primeiro queria passar aqui por uma pergunta bem simples, né? De onde vem o nome equação? Né? Vocês já pararam para pensar que esse equa é a grande ação, né? Ou seja, é uma coisa que é igual. Então, não existe equação sem o nosso belo símbolo de igual. Deixa eu aumentar a tela aqui até, né? Peguei esse site do Descomplica, vou colocar aí no chat para vocês, rapidamente. Deixa eu ver onde está aqui o bate-papo. Anotar? Não, não é aqui. Bate-papo, pronto. Então, eu estou usando esse site aqui do Descomplica. Certo? E o grande X da questão é o sinal de igual. Então, a gente parte de tudo por aí, né? Equações têm a tratar disso. Porém, existe o oposto, né? Que seria o que não é igual é diferente. E tem aqueles parceiros, né? Que é o maior ou igual, tem o menor ou igual. E aí já tem um pouquinho mais agressivo, tanto o maior quanto o menor, né? Então a gente trabalha equações e inequações a partir dessas informações, né? Então a gente quer resolver alguma coisa em que, por exemplo, nesse caso aqui, né? O igual funciona como uma balança. Essa figura é muito clara no que ela quer mostrar, né? Então ela tem aqui, ó, duas caixas com massas desconhecidas, mais meio quilo, mais 100 gramas, dentro de um lado da balança. Do outro lado da balança, a gente tem uma caixa com o mesmo peso das outras duas caixas, mais 250 gramas, mais 500 gramas. Juntando tudo isso, né, uma caixa mais 750 gramas é equivalente a 600 gramas mais duas caixas. A grande pergunta é, qual é o peso dessas caixas, né? Porque eu quero manter isso em equilíbrio, ou seja, eu quero que seja o mesmo peso, eu quero que sejam iguais. Então a continha está montada aqui, ó, x mais x, né? Eu estou chamando de x a massa da caixa, 500 mais 100 tem que ser igual a x mais 750, né? Ou seja, como é que fica isso? Né? Juntando esses dois x, que são elementos iguais, então eu tenho 2x mais 600 do primeiro lado aqui, né, do lado esquerdo da equação, e do outro lado eu tenho x mais 750. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar uma caixinha de um lado do igual e vou tirar outra caixinha do lado do igual, do outro lado da balança. É isso que eu vou fazer quando eu subtraio x de um lado da equação e subtrai o x do outro lado da... aqui virou uma baguncinha, né? Mas eu vou partir daqui, do 2x igual a mais 600,
Deixa eu aumentar minha tela para vocês. Nem todo mundo é perfeito, né? Então, ficamos com 2x mais 750. Ops. Igual a 2x... x mais 750, 2x mais 600. Deixa eu corrigir aqui. Igual a x mais 750. Então, deixa eu juntar aqui para ficar bonitinho. Então, agora eu vou subtrair x dos dois lados, né? Menos x mais 600 igual... aqui está com a letra diferente. Isso me dá uma agonia. Deixa eu deixar tudo bonitinho aqui. Vamos. Bem, agora você foi resolver dar problema. Pronto. E aqui do outro lado ficamos com o quê? X menos x mais 750. Tudo bem? Então temos aqui a igualdade permanece. Eu estou tirando o x de um lado e estou tirando o x do outro. Então do lado de cá ficou x mais 600 e do lado de cá um x cancelou com o outro, né? Sobrou apenas 750. Bom, então o que eu vou fazer? Aqui tem 600, aqui tem 750, eu vou tirar 600 dos dois lados da balança. Então, tiro 600 daqui e tiro 600 daqui. Por isso que a gente fala, né? Passa 600 para o outro lado. Que aqui vai ficar sobrando só o x e do lado de cá ficou apenas 150, né? Olha só, então resolvi uma igualdade passo a passo, linha a linha, para não ter problema. E essa é a dica que eu sempre vou dar para vocês, que é, sempre que forem resolver um problema, né, principalmente para aqueles que têm mais dificuldade, sempre utilizem a ferramenta, né, de maneira pausada e devagar. Não tenha pressa, não tenha correria, né, nas primeiras vezes. Então, aqui eu tinha essa equação básica, subtraí x dos dois lados, sobrou x mais 600 igual a 750, subtraí 600 dos dois lados, então sobrou x igual a 150. Então, o valor, né, o peso de cada caixa, né, o peso de cada caixa é de 150 gramas. Certo? Essa seria a resposta para esse probleminha. Tá? Muito bem, pessoal. Então, esse é o tipo de equação simples, né, para se resolver. A inequação segue o mesmo procedimento, a gente mantém o sinal e vai resolvendo tudo da mesma forma, né? Então aqui, ó, tá em desigualdade, né? Então eu quero saber de que maneira isso daqui está ocorrendo, como está formado. Isso daqui está dizendo que 3x é mais pesado do que x mais 250, né? Ou seja, vamos montar aqui do lado. Aliás, vamos montar aqui embaixo. X mais x mais x, né, é igual a x mais 150. É isso? Minha memória é curta? 3x igual a x mais 250. Vamos corrigir aqui. Ok, então aqui x mais x mais x, só que eu tenho um outro x de um lado, então eu vou subtrair esses x dos dois lados. Os 3x, vou tirar um deles daqui, né? E do outro, e do outro lado eu vou subtrair um x e manter os meus 250. Ou seja,
Fiquei com 2x do lado de cá, né? Tirei uma caixinha. E aqui sobrou 250. Então, agora, pessoal, não é que a gente passa o 2 dividindo, né? Eu vou dividir os dois lados. Então, 2x sobre 2 igual a 250 sobre 2. 2x dividido por 2, ou seja, duas caixas divididas em dois grupos de mesmo tamanho, o que vai sobrar para mim? Apenas uma caixa, né? E do outro lado, o que eu tenho? 250 dividido por 2 dá 125. Então, o peso de cada caixa... Opa, fiz uma coisa errada, hein? O sinal aqui é menor, pessoal. Então, o que ele está falando é isso daqui, ó. Menor. Ou seja, o que ele está querendo me dizer é, para a balança permanecer desequilibrada, né, a massa da caixa tem que ser menor que... Opa, aqui o sinal está ao contrário, né? Maior. Desculpa. 3x é maior, né? A balança está mais alta desse lado. Então, para a balança permanecer desequilibrada, a caixa X deve ter massa superior a 125 gramas. Tá? Opa. Então é isso que a gente tem que observar. Aqui ele está colocando menor, 3x é maior. Ah, desculpa, a balança está mais pesada desse lado, né? Tá certo. Erros de interpretação. Então, aqui é menor. Então, massa inferior a 125 gramas, ok? Tivemos aqui uma solução de uma inequação. Percebam que elas funcionam de maneira muito similar, né? Então, a gente consegue observar esse funcionamento de maneira bem parecida, né? E é isso, basicamente, que vocês vão ter que resolver no dia a dia de contadores e gestores e afins. Separei aqui, por exemplo, para vocês observarem, né? Por exemplo, aqui vamos... cai no vestibular da GV, mas, assim, são questões do dia a dia de administração. Então, olha esse exemplo aqui, né? Essa questão. Caiu no vestibular de 2013 até. Para o consumidor individual, a editora faz esta promoção na compra de um certo livro. Compre o livro com 12% de desconto e economize R$ 10,80 em relação ao preço original. A pergunta é, qual é o preço original do livro? Né? Vamos tentar montar isso na forma de equação. A pergunta é, qual o preço original? Então, eu vou chamar de x. Então, eu vou chamar para isso o preço original. Tá bom? Vamos facilitar a nossa interpretação. Agora, vamos colocar a equação. Vamos lá, vamos entender. Ó. Compre o livro com 12% de desconto e economize R$ 10,80. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu aplicar 12% de desconto no livro, ele está me dizendo que isso vai me dar uma economia de R$ 10,80. Então, é mais ou menos assim. Se eu aplicar 12%, né, em cima do X... Opa, só um probleminha aqui no meu mouse.
Se eu aplicar 12% do preço original do livro, isso vai ser equivalente, olha o sinal de igual aqui, ó. Vai ser equivalente a quanto? Aos próprios R$10,80, que é o preço do livro. Deixa eu colocar 2 casinhas aqui para ninguém falar que não acompanhou. Bom, o que é 12% de x? Como que eu posso escrever isso na forma de uma expressão? Né? A gente volta ali, ó. 12% de, eu posso escrever 12% na forma decimal, 0,12, e o d eu posso entender como uma multiplicação. Então, é 12% de x. Tá? Então, vou até colocar um pontinho aqui, que representa a multiplicação. E isso é igual aos 10,80. Muito bem. Então, como aqui é uma multiplicação de um número pela incógnita, eu vou pegar esse número e vou dividir ambos os lados da equação. Então, 0,12 vezes x dividido por 0,12. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. 10,80 dividido por 0,12. Né? Bom, 0,12 de x dividido por 0,12, vou ficar com o meu x querido aqui. E do outro lado, vamos fazer a continha. Então, aqui no Excel, sempre que eu quero fazer uma conta, eu coloco o sinal de igual na frente da célula. Então, 10,80 dividido por 0,12. Então, isso deu exatamente os 90. Então, o preço original do livro é R$90. Certo? Deu para entender, pessoal, a resolução desse probleminha? Então, isso daqui tem a ver com a área de gestão? Sim, tem muito a ver, né? Porque é uma forma de merchandising, né? O tamanho do desconto, né? Eu quero fazer um estudo para saber, assim, quanto de desconto é interessante para os meus clientes. Então, eu percebo que um desconto acima de R$10 é atrativo. Então, eu faço esse tipo de merchandising. Olha, se eu te der um desconto de 12%, eu vou atingir um desconto de R$10,80, né? Então, você percebe o seguinte, esse livro, no caso, eu posso aplicar esse desconto que eu vou conseguir atrair o meu cliente. Tá? Aí tem outros probleminhas aqui, ó. Deixo de desafio para vocês. Vou copiar o link no bate-papo aqui e vocês dão uma olhadinha. O bate-papo está lotado aqui. Pronto. Tá aqui, ó, mais uma informação para vocês. Dessas questões aqui da FGV. Então, tem várias outras aqui, né? Ó. Tem outra de livraria, né? Tem mais, né? A venda de um produto, aplicou uma margem, tem ainda imposto. Então, quanto foi o valor de imposto? Então, dá para trabalhar várias coisinhas aí, né? Quem quiser trabalhar também, ó, eu peguei um link aqui, porque eu já queria atacar um pouquinho as inequações, né? As inequações, pessoal, elas serão muito úteis, assim, vocês devem pensar, mas professor, onde nós vamos trabalhar com inequações? Aonde a gente vai entrar com elas? Pois é, pessoal, na área de operações, a utilização dessa estrutura de escrita, ela é fundamental, tá? Então, assim, aprendam direitinho para dominar bem isso, né? E quem pode reforçar isso que eu estou falando já está presente aqui na sala. É o nosso ilustre mestre, já quase doutor, Guilherme Cardoso, né? Que é um ex-aluno aqui, ex-mestrando, agora é mestre, né? Oriundo da nossa pós-graduação.
Seja bem-vindo, Guilherme, é um prazer tê-lo aqui, né? Estava aqui falando com o pessoal um pouquinho sobre equações e inequações, e se apresente para o pessoal e diga aí o quanto você achou útil, né? Saber um pouquinho de matemática e com mais ênfase aí na parte de equações e funções, aquilo que te trouxe, foi fundamental para você fazer toda a sua carreira até aqui. Como é que foi tudo isso? Olá a todos, boa noite. Eu agradeço o convite do professor Flávio aí. Meu nome é Guilherme, né? Eu sou o professor Flávio, sou um mestre aí pela Universidade Federal de Uberlândia. Hoje sou um doutorando pela FGV, na linha de finanças. E, assim, minha vida sem matemática hoje é praticamente impossível, né? Então, principalmente a minha área de finanças, mas na área de gestão como todo, assim, a matemática é essencial. Desde a da produção, você entender lá os processos, a quantidade de produto que tem que comprar, questão de controle de custos, né, de lucro, de margens, assim, matemática são a base, né? E quando a gente fala de equação e inequação, assim, desde o mais básico, né, que a gente trabalha, até um processo mais avançado, é a base das finanças, assim. Então, a gente vai lembrar lá de desigualdade de Jensen, né, que é um dos principais, assim, vamos dizer assim, estruturas para precificar um ativo financeiro. Então, tipo assim, essa primeira questão de equações e inequações é a base para você entender como é que você precifica um ativo, porque lá a inequação vai mostrar que o investidor é avesso ao risco, tem uma concatividade, né, e aí vai ter uma utilidade marginal, e aí, assim, que isso é essencial. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma derivação um pouco mais complexa, o lagrangiano, né? Mas tudo isso parte de um princípio de equação. Nada mais são EDOs, EDPs, aí que são equações que você vai tentar atingir um valor de x e de y para uma variável, né? As relações entre variáveis. Então assim, a matemática é essencial para o pessoal, assim, do PET. Então, para quem eu acho que quer dar continuidade nessa área de gestão, né, nessa área administração, assim, tentar dominar esses conceitos, os básicos até, vamos dizer, né, e quer seguir numa pegada até mais avançada, entender isso é essencial, viu? E não é só na questão de ele é um doutorando, ele precisa, né? Mas para quem vai para como aqui falando que sou de humanas, né? Mas assim, mas mesmo assim, talvez eu estou falando algumas coisas mais elaboradas, mas a minha base quando eu fiz a graduação em administração e essas ciências sociais, a gente também tem que entender um pouco dessas equações e inequações, que são a base, entendeu? A essência mais é isso, sabe? Assim, para qualquer coisa, para tomar uma decisão, você, vamos dizer, você é só de humanas, mas você vai mexer com dinheiro na sua vida, né? Então você vai ter que entender algumas coisas de orçamento, entendeu? Então, entender esses processos, às vezes, que são básicos, assim, mas que são essenciais para você, acho, para a vida, mas principalmente para o desenvolvimento acadêmico, assim, sabe? E equação e inequação são, como eu falei, assim, para pressamento de ativos, assim, uma área que eu atuo um pouco, é essencial. Então, ter esse primeiro contato, esse privilégio que vocês estão tendo com o professor Flávio, o cara, né, que ele é muito interessante, sabe? Porque às vezes a gente aprende matemática e não consegue, vamos dizer, interrelacionar alguns conceitos, né? Então é interessante talvez fazer esse link. Eu vi um pouquinho antes, né? Ele tentando fazer uma questão de texto, produção, né? Então é interessante, assim. Então assim, né, o professor me pediu algumas palavras, então assim, tentem focar a importância disso, sabe? Para o desenvolvimento de você, sabe? Porque isso vai ajudar vocês, assim. Tem alguns estudos psicológicos, estou divagando um pouquinho aqui, mas que falam que esse conhecimento mais de matemática ajuda a gente até tomar algumas decisões melhores, a gente é um pouco mais racional, né? Então, é importante, assim, mesmo seguindo por uma outra área, a gente não pode deixar, vamos dizer, alguns conceitos, assim, básicos e essenciais para o nosso desenvolvimento como acadêmico, né? Assim, são bem importantes. Então, o mais é isso, assim, esse professor ainda quer alguma... Enfim, mais alguma coisa Não, aí, tá mas... maravilhoso. Viu? Então é isso, pessoal, assim, né? Vale a pena, assim, eu
eu queria ter uma base matemática quando eu passei alguns, vamos dizer, apertos no meu mestrado, no meu doutorado, maior, sabe? Ter tido um foco maior, porque talvez eu ia ter uma produção mais efetiva, sabe? Assim, eu não tive esse privilégio que vocês estão tendo, assim, sabe? Então, eu aprendi matemática, assim, e não consegui associar algumas coisas que depois eu, vamos dizer, demorei alguns meses ou até anos para hoje está mais similar, ainda estou aprendendo muito, né? Mas Sim, aproveita essa oportunidade, viu? valeu, Guilherme, pelas palavras, né? Porque esse curso, eu digo assim, né? A matemática hoje ela está espalhada em tantas formas, em tantas possibilidades de aprendizagem. O que eu estou fazendo é direcionando um monte de atividade. Ó, olha isso daqui que é interessante, ó, olha esse assunto aqui que é legal. Olha por aqui que pode ser. Então a informação ela está disponível a rodo, né? Assim, dá para. Então a gente faz esse curso meio que o psicológico, né? De falar assim, olha, vamos ter paciência, vamos trabalhar, vamos desenvolver a técnica, porque daqui a pouco a aplicação vem, ela vem de uma vez, tum. E aí você precisa ter a técnica e a estratégia, tudo isso junto para utilizar a matemática de maneira adequada. E além disso, foi muito do que você falou, né, Guilherme? A gente busca hoje na administração ser o mais eficiente possível. É isso que a gente busca, otimizar. E otimizar, né, é a grande chave de hoje em dia. Na semana passada, teve a participação da Kaline e ela comentou, né, muito sobre frações, um relatório de Power BI para o pessoal. E assim, o relatório é pura fração e porcentagem. Só isso, né? E se não dominar isso e essa técnica e não desenvolver, não ralar, como a gente fala, né? Sentar aqui na cadeira e ó, fazer exercício, né? Derreter o caderno de tanto escrever e tentar e resolver os problemas na mão, é o grande desenvolvimento que você vai ter intelectual, racional, para resolver grandes problemas, né? E isso a gente tem que observar no dia a dia. Mas valeu, Guilherme. Foi ótima a sua participação aí. Venha sempre, viu? Vai ser sempre bem-vindo. E aparece na UF para a gente tomar um café, hein? Ah, sim. Eu que agradeço a oportunidade, passando a pandemia aí, quem sabe, né, a gente dá um pulinho aí, Sim, né? E sim. desejar sucesso a todos aí. Obrigado pela oportunidade, viu, Flávio? E, igual eu falei, assim, né? Tenta aproveitar esse momento, pessoal, aí, e tirar o máximo proveito do professor Flávio aí para vocês desenvolverem mais. Porque ele falou, processos hoje são de otimização, sabe? A gente quer ser eficiente, a gente quer gastar menos recursos e fazer mais. Então, matemática vai ser necessário para isso, entendeu? Equações vão ser necessárias para isso, viu? Então é isso. Sucesso a todos aí, viu? Obrigado pela oportunidade. Valeu, Guilherme. Um abraço. Vamos lá, então, agora resolver as inequações, porque o Guilherme já falou que, assim, sem equações a gente não resolve. Imagina sem as inequações, né? Bom, então aqui, pessoal, eu peguei como exemplo a aula de um professor xará meu, que é professor da Federal do Rio Grande do Sul, né? Lá na engenharia de produção, mas, assim, o curso de engenharia de produção está muito próximo à gestão. E essa disciplina pesquisa operacional é muito importante tanto para os cursos de administração quanto para as engenharias, né? E aqui, se a gente for brincar com o negócio, né, o problema é mais embaixo. Então, vou aqui anunciar um problema para vocês, que é o problema clássico que a gente chama, né? Deixa eu descer um pouquinho mais aqui, né, que tem um probleminha muito interessante aqui. Olha só, o mix de produção. Então, a empresa da Dalai Lama deseja planejar a produção de incensos. Os incensos requerem dois tipos de recursos. Então, veja bem, ele precisa de recursos na sua produção. Mão de obra e de materiais, insumos. E aí a empresa fabrica 3 tipos de incenso. E cada um deles utiliza uma quantidade específica de mão de obra e uma quantidade específica de material. E aí tem a tabelinha para descrever como é que funciona, né? Então, o tipo A de incenso utiliza 7 horas de mão de obra, 4 horas, 4 gramas de materiais
né, de insumo e gera um lucro unitário de R$4, né? E a mesma interpretação a gente vê para o incenso do tipo B, para o incenso do tipo C, né? E aqui ele começa a colocar algumas restrições. Olha, nós não temos à disposição infinitos materiais, né? Recursos. A gente sempre tem uma limitação de recursos. Um recurso que a gente tem limitação é a quantidade de insumo. Aqui, no caso, ele está dizendo 200 gramas, né? E a mão de obra, como ele tem um número limitado de funcionários, ele tem 150 horas homem para trabalhar. E aí a questão é, qual é a melhor estrutura de produção de modo em que eu tenha o maior lucro possível, né? Então, para resolver esse tipo de problema, não é possível se a gente não dominar uma coisa chamada inequação. Então, aqui no final, a hora que ele vai resolver esse probleminha, ele tem uma inequação com 3 variáveis, né? Justamente porque ele tem XA, XB e XC seriam as quantidades de cada incenso produzido, né? Ele tem outra inequação que ele formou, que envolve aqui a quantidade de... essa daqui é referente aos materiais, né, 200 horas de limite, e aqui de mão de obra, que são 150 horas de limite, né? Juntando tudo isso, ele tem que resolver uma função que é o que a gente quer otimizar, que no caso é o meu lucro. Então, como eu gero maior lucro possível? Então, eu quero maior valor para essa função aqui, né? E aí ele tem essas condições, né? Que são 2 desigualdades, mais umas condições de não negatividade. Essa condição de não negatividade, toda vez eu fico muito nostálgico, porque eu lembro da minha primeira hora de aula na graduação, né? Que a gente colocou, o professor virou e falou, o A tem que ser um número não negativo, né? Aí uma colega minha virou e falou, professor, não é a mesma coisa que falar que é maior que zero? Aí ele, não negativo é não negativo, maior que zero é outra coisa. E ficou aquela discussão, né? Porque maior do que zero não inclui o igual. Então, ser não negativo não inclui o zero, né? Desculpa, inclui o zero. E o maior que zero, né? O positivo, né? Que ela perguntou, agora que eu lembrei. Ela falou, então é positivo. Não negativo não significa ser positivo, porque tem um zero envolvido, né? Então, esse é um problema que vocês vão brincar assim. Nessa disciplina, vocês vão se deliciar bastante, né, com essa estrutura, né? Então, vocês vão ter que aprender a resolver problemas que envolvem inequações já. E quem for para a área de produção, assim, esqueça. É impossível você trabalhar com situações em que não envolverá inequações. Eu vou passar essa apostilinha, né, o link dessa apostilinha para depois vocês darem uma olhada, né, para vocês ficarem aí por dentro do que é pesquisa operacional, e quem sabe pode até ajudar vocês aí no dia a dia na solução de problemas de apoio à disciplina pesquisa operacional. O que mais aqui? E eu queria mostrar para vocês uma coisa muito legal, né? E aí sim vocês vão me chamar de mago da matemática agora. Pessoal, tem um site, eu não vou dar suporte para vocês aqui acessarem isso muito, né? Mas eu vou dar uma dica, principalmente para quem tem que ensinar problemas simples, como também para vocês que precisam treinar e conferir se estão fazendo adequadamente, tá? Existe um site, né, que chama Wolfram Alpha, tá? Deixa eu colocar o endereço aqui, ó. Esse site, ele faz chover, tá? O
que ele faz chover? Então, suponhamos que eu quero resolver uma equação, né? Eu quero resolver uma equação, sei lá, 0,12 vezes x mais 350 igual a 5.000. Vamos ver se ele vai resolver para mim, né? Eu apertei Enter aqui e ele apresentou para mim aqui, ó. Primeiro, qual é a entrada? É uma equação, ponto 12 mais 350 igual a 5.000. E aqui embaixo, ele apresenta, ó, a solução é 38.750. Se você quiser ver a solução passo a passo, né, ele mostra aqui como foi feita e elaborada a solução. Né? Então, ó, subtraiu 350 dos dois lados e depois, aí, para separar aqui, para conseguir ver a solução toda, você tem que ser um assinante Pro. Né? Mas é possível, tá? E ele apresenta aqui diversas tratativas e tal, mas de toda forma, ó, já serve para você conferir se você acertou, né? Vamos ver se a conta é essa mesmo, ó, 0,12x mais 350 igual a 5.000. Cadê meu Excel? Então aqui, ó, 0,12x igual a 5.000. Ops, eu esqueci alguma coisa aqui, hein? Menos, mais 350, né? Igual a 5.000. Então, vou subtrair 350 dos dois lados, né? Subtrair aqui. E do outro lado, subtrai 350. Ficamos com quanto? Do lado de cá, 0,12x. E do outro lado, ficamos com quanto? 4.650, ok? Tá na dúvida? Faz a continha aqui, ó. Igual a 5.000 menos 350. Então, lá, 4.650. Vou apagar para continuar aqui no nosso estudo. Opa, aqui eu cometi um deslizezinho, nada que prejudicasse a nossa solução. 0,12x, então, é 4.650. Tá bom, então, vou dividir ambos os lados por 0,12, né? Então, aqui, 4.650 dividido por 0,12. Muito bem. Então, aqui vai ser 0,12x dividido por 0,12. Eu consigo simplificar, sobra só x. E do outro lado, quanto ficou? Olha só, pessoal. Para fazer esse tipo de divisão, a gente pode dar algumas apeladinhas, né? Então, se for fazer na mão, ó, vamos fazer o exercício. 4.650. Para tirar o 0, eu acrescento duas casinhas, 2 zeros no número de cima. E isso seria a mesma coisa que dividir por 12. Né? Então, continuando o meu raciocínio, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou dividir os dois por 2. Né? Então, eu vou ficar com 4.650, vai ser 2.325,00, dividido por 6. Né? Dá para dividir por 2 ainda. Opa, desculpa. Isso. Isso. Agora, eu vou dividir por 2 de novo, vou simplificar por 2, então vou ficar com... o último número fica 250. Então, deixa eu separar aqui, ó, 23.2.000. Então, a metade dele seria o 1.160.00. Seria isso? 116.000? Isso, 116.000 com mais 250
Então, 116,250. Pronto. Dividido por 3. Esse número é divisível por 3? Então, vamos lá. Ó. 11, 2, 8, 10, 15. É divisível por 3, né? Então, daria para simplificar também. Mas, para agilizar, já vou fazer essa divisão. Então, vamos conferir aqui se eu tô fazendo tudo certinho, né? Então, esse número vai dar 38.750. Esse daqui também é os 38.750. Esse daqui também é 38.750. E esse daqui também é 38.750. Tá bom? Muito simples, né? Então, mas aqui ele consegue resolver coisas mais difíceis, né? Só precisa entender como é que funciona a redação aqui para conseguir resolver coisas super interessantes, tá? Gostaria que ficasse aí essa dica para vocês poderem aproveitar. E para quem quer praticar, né? Aqui tem uma lista de exercício do pessoal da Unicamp, né? Do Instituto de Matemática da Unicamp. Vou deixar aqui gravado para vocês. Franciele, é muito bom mesmo. Né? E essa listinha tem várias equações e inequações. E aí a gente pode testar todas elas na hora de resolver usando o Wolfram Alpha, né? Vamos dar uma olhadinha aqui se tem alguma inequação. Olha só, vamos tentar resolver essa da letra I, ó. Menos W sobre 4 maior que 5 oitavos. Qual seria a solução? Menos W sobre 4 maior que 5 oitavos. Né? A gente aperta o igual aqui. E a gente vai ter... Opa, acho que eu errei, né? Acho que é W sobre 4, né? Deixa eu só conferir. Sim, eu errei. Então, deixa eu conferir aqui. W sobre 4, tá vendo aqui? Ó, o input é exatamente aquele lá. Então, menos W sobre 4 maior que 5 oitavos. Ele põe a representação da inequação aqui na forma gráfica. E a solução é W é menor que menos 5 meios. Né? Outra representação seria 2W mais 5 menor que 0. Bem simples assim. Né? Então, bastante tranquilo de resolver, né? E pode utilizar esse site à vontade. Aí depois vocês naveguem por ele, tentem resolver, né? É uma série de possibilidades que vocês têm. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar é isso hoje, né? A gente teve aí uma série de resoluções, né? Tanto de equações, inequações, lembrando um pouquinho de porcentagem. Trabalhamos aí um pouquinho do assunto com o Guilherme, nosso colega, né? Que eu gosto muito porque ele é um cara muito dedicado, muito esforçado e tem buscado cada vez mais grandes horizontes. E fez administração, né, para vocês perceberem que alguém que fez administração que tem essa visão, não é só porque ele é acadêmico, ele também já foi gestor, né, até ele passou um tempo gerenciando uma empresa familiar, então, enfim, né, tá aí um grande exemplo mostrando para vocês. Eu não queria ser tendencioso de falar de finanças, né, eu gostaria de mostrar, assim, até em marketing envolve matemática. Então, de alguma forma ou de outra, está ali embutido alguma representação que você vai utilizar uma relação por meio de figuras que têm algum tipo de interpretação racional. E tudo aquilo que tem uma interpretação racional tem uma forma de se expressar matematicamente. E é isso que vocês têm que perceber que é fundamental para vocês, dentro da gestão de uma empresa, ter a visão racional. Né? Ela precisa ser bem praticada e muito bem desenvolvida por todos vocês, sem exceção. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Eu fiquei falando um monte aqui e ninguém perguntou nada. Né? Alguém tem dúvida? Queria saber alguma coisa? Tinha a Vanini, né? Vanini,
Você viu o site do Wolfram Alpha? Acho que ele vai ser tua solução ali, hein? Eu vou tentar fazer lá a geratriz eu vou pegar com meu sobrinho como que é direitinho, aí eu vou jogar lá, vamos ver se vai dar certo. Isso, ele resolve sim. Se você não conseguir, eu vou deixar meu e-mail aqui, ó. Depois a gente pode marcar um horário e a gente tenta resolver, Ah, tá tá? bom. Tá aqui o meu e-mail, você pode entrar em contato, de repente a gente faz uma chamada rápida, dá para resolver. Uhum. Equação geratriz é muito gostoso, tem várias formas de resolver, e aí Não, a e gente ele, vê alguma. e ele, assim, faz 8º ano, mas com esse ensino remoto, acho que ele não está aprendendo nada e interesse zero também, então fica difícil. Mas tá bom, eu vou ver lá direitinho, qualquer coisa eu entro em contato. Tá ótimo. Tá? Então é isso, Obrigada, Flávio. pessoal. Imagina, estamos aí. É isso. Um grande abraço, boa semana para todos vocês e até semana que vem no nosso último encontro.